Então, bora lá, pessoal. Você que vai fazer Enem esse ano, uma das primeiras coisas que tu tem que fazer é dar uma olhada nas redações que tiraram nota 1000 e entender passo a passo, linha por linha, o que foi que eles fizeram para tu se inspirar e treinar do seu jeitinho, da sua forma de escrever, do jeito que você gosta de aplicar na sua redação. Tá bem? Então, eu vou te mostrar hoje uma redação que tirou 1000 no Enem de 2022, nosso último ano, e aí você vai entender como organizar melhor suas redações daqui para frente. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar o que você quer saber mais sobre a redação do Enem, deixar aqui suas sugestões e se inscrever no canal. Então, bora começar direto ao ponto, sem enrolação. Olha só, a introdução desse aluno está muito interessante. Se você observar, o tema é Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Aqui teve muito aluno que ficou: professora, meu Deus, e se eu fugir desse tema, como é que eu vou saber? Para não fugir, como é que eu faço uma boa redação? Circula as palavras-chave primeiro, porque você fazendo isso não corre o risco de fugir do central, o que o Enem quer. Depois, sempre ir para o texto motivador, fazer a leitura dele com calma, e passando lápis, passando a caneta, lápis não, passando a caneta, para você focar. É realmente sobre isso que o Enem quer que eu escreva. Então, eu vou focar aqui. E aí, você sabendo disso, tu consegue começar a escrever o teu rascunho da redação do Enem. Então, olha só como foi que esse aluno fez. O poeta modernista Oswald de Andrade, porque a gente nunca joga uma pessoa sem pelo menos dizer o que ela é, né? Vamos situar aqui o corretor da redação. Não que ele não saiba, né? Mas é bom você colocar. Relata, em erro de português, que sob um dia de chuva, na verdade, que sob um dia de chuva, um índio foi vestido pelo português. Uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Então, como é que eu começo a redação, professora? Minhas primeiras linhas, repertório. É interessante que você traga para o corretor que tu tem conhecimento de mundo, que você estudou, que você levou o ano inteiro para se preparar para essa prova e que nunca mais na sua vida você vai precisar fazer uma redação de Enem, porque você já vai passar. Não é verdade? Então comece por um bom repertório que tem tudo a ver para o tema. Aqui ele utilizou um que ele consegue fazer a relação. Então, esse é o principal, relacionar as informações para a temática. Tá, beleza, entendi que começa por repertório, que ele tem que ter a ver com o meu tema. E depois? Depois entra a sua tese, que é o posicionamento sobre o tema. Olha só como é que ele fez. Paralelamente, no Brasil atual, não esquecer de trazer para a nossa vida, há a manutenção de práticas prejudiciais não só aos civícolas, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais, como os pesquisadores. Pesquisadora, a bicha é louca. Aos pescadores. Então, aqui, você não foca só em uma parte, você traz outra, que ele colocou, pescadores também, que estava lá no texto motivador. Então, evita especificar muito num tema como esse. Pega uma parte mais ampla, assim como não tinha o direcionamento lá nos textos motivadores. E esse aluno fez isso, belíssimo, tirou o milzinho dele ali, simples. Aí, com efeito, eu quero ver os argumentos. Com efeito, atuam os desafios para a valorização desses grupos, a educação deficiente acerca do tema. Educação, ponto-chave do argumento 1. Inclusive, ele já traz palavras que tem dentro do tema. Isso é uma dica muito boa para você, porque evita que você se afaste do tema e perca ponto por causa disso. Qual é o argumento 2 dele? A ausência do desenvolvimento sustentável. Tá? Eu particularmente não gosto da palavra ausência em redação, porque parece que generaliza demais. Tá? Se eu puder te indicar, evita usar esses termos. Mas aqui tudo bem, não comprometeu o restante da redação, então tudo show. Lindíssima, introdução completa, estrutura bem organizada, as frases bem sequenciadas. O mais importante é que ele apresentou a questão do tema, o repertório foi produtivo, a gramática dele, assim, fácil, eu consigo ler e entender. Então, treine do seu jeitinho, fazendo desse formato, que é a tua introdução daqui para frente, vai ficar bem organizada e bem estruturada. Agora, vamos analisar o desenvolvimento dele. Lembrando, ele falou sobre desafios para a valorização desses grupos, a educação deficiente. Então, isso tem que estar lá no desenvolvimento 1 dele também, de forma mais específica, com argumentação. Bora dar uma olhada como ele fez. Então, vamos lá. Parágrafo de desenvolvimento 1. Primeira coisa, é interessante que você destaque o assunto do parágrafo, a ideia central. Onde é que está isso? Lá na sua introdução, no primeiro argumento. Então, ele coloca diante desse cenário,
Existe a falta da promoção de um ensino eficiente sobre as populações tradicionais. Foi o primeiro argumento dele, então ele está retomando. Nada demais, tranquilinho. Agora, vamos ver o que ele faz depois. Ele já entra na argumentação. Você pode trazer repertório também, não tem assim, ah, meu Deus, tem que ser agora o repertório. Mas ele começou pela argumentação. Então, olha só, sobre esse viés, os conectivozinhos, né? Vamos ligar aqui as frases. Ao abordarem tais povos por meio de um ponto de vista histórico-eurocêntrico, enraizaram no imaginário estudantil a imagem de aborígenes cujas vivências são marcadas pela defasagem tecnológica. Traz um conhecimentozinho de mundo bom aqui, né? Aí, olha só, a exemplo disso, adoro esse termo quando vai colocar repertório ou quando você quer contextualizar melhor. Aí ele põe, a exemplo disso, há o senso comum de que os indígenas são selvagens, alheios aos benefícios do mundo moderno, o que, consequentemente, adoro consequências para trazer argumentação. Então, essa redação dele está muito boa, né? Aí ele põe o que, consequentemente, gera um preconceito manifestado em indagações como o índio tem um smartphone e está lutando pela demarcação de terras? Ideia essa que deslegitima a luta dos silvícolas. Então, é interessante que você traga na sua argumentação as consequências, aquele problema vai levar a quê? Qual é o maior problema que ele vai acabar levando àquilo? Então, destaque aqui. Para a gente entender que aquilo é um problema, que é real, que acontece no Brasil, que a gente precisa falar mais, debater mais. Ok? E aí, não satisfeito, agora ele entra com o repertório dele, ou seja, excelente conhecimento de mundo. Tem que ter repertório produtivo no Enem, ou seja, que faz sentido para o tema, que te ajuda a argumentar, que você não vai se distanciar da questão do que você quer argumentar e aprofundar. Então, se você tiver interesses, aqui na descrição do vídeo vai ter materiais de estudo para complementar a redação ao longo do ano, repertórios, modelos prontos se você quiser, tudo em relação à redação da sua prova vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, procure que vai te ajudar demais, tá? Aí vamos continuar, ele põe. Entretanto, de acordo com a teoria do indigenado, defendida pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, o direito dos povos tradicionais à terra é inato, sendo anterior até a criação do Estado brasileiro. Então, conhecimento de mundo que está relacionado para a questão que ele está falando no parágrafo. Dessa forma, por não ensinarem tal visão, os colégios fomentam a desvalorização das comunidades tradicionais, mediante o desenvolvimento de um pensamento discriminatório nos alunos. Então, o posicionamento dele é direto e reto, explícito. É isso que você tem que fazer na sua redação do Enem, no parágrafo de desenvolvimento, para facilitar também a leitura do corretor e cumprir ali cada etapa que tem que ser feita, porque redação de Enem é técnica. É uma técnica para você saber administrar o tempo de tanta questão e ainda uma redação e ainda um gabarito. Então, cuidado aqui nessa etapa. Próximo parágrafo de desenvolvimento. Além disso, outro desafio para o reconhecimento desses indivíduos é a carência do progresso sustentável. Então, ideia central do parágrafo dele, primeiras linhas, nenhum problema. Depois, nesse contexto, as entidades mercadológicas que atuam nas áreas ocupadas pelas populações tradicionais não necessariamente se preocupam com a sua preservação, comportamento na qual se valoriza o lucro em detrimento da harmonia entre a natureza e as comunidades em questão. Eu gosto muito que ele não está destinando essas comunidades em só uma, ele realmente pega de uma forma mais ampla, o que é interessante até para ele não ter uma fuga ao tema, tá? E aí, passado isso, ele vem com repertório. À luz disso, há o exemplo do que ocorre aos pescadores, cujos rios são contaminados devido ao garimpo ilegal, extremamente comum na região da Amazônica. Mais uma vez, repertório, conhecimento de mundo. Bora continuar para a argumentação. Por conseguinte, o povo que sobrevive a partir dessa atividade é prejudicado pelo que a biologia chama de magnificação trófica. Isso aqui também conta como forma de repertório. É uma disciplina que vocês veem no cursinho, na escola, então tranquilo. Quando metais pesados acumulam-se nos animais de uma cadeia alimentar, provocando a morte de peixes e a infecção de humanos por mercúrio, tá? Consequência, isso é bom para argumentação. Assim,
As indústrias que usam os recursos naturais de forma irresponsável não promovem o desenvolvimento sustentável e agem de maneira nociva às sociedades tradicionais. Percebe que ele sempre fecha com posicionamento explícito, bem fácil de entender qual é a ideia dele, como é que ele se posiciona em relação àquela problemática. Lembrando, nunca usa eu acho ou palavras com terminação de nós, devemos, fazemos, que isso remete à primeira pessoa. E no Enem não pode, tá? Então, cuidado aqui com essa parte de posicionamento também no teu desenvolvimento. Vamos agora para a conclusão, ver linha por linha como foi que ele construiu esse passo aqui perfeito, esse parágrafo lindo dele. Portanto, conectivozinho excelente para começar a conclusão, infere-se portanto, depreende-se portanto, muito bom. É essencial que o governo mitigue, ou seja, reduza os desafios supracitados. Ok, só uma frasezinha para dar abertura no parágrafo. Para isso, o Ministério da Educação, se é o Ministério da Educação que resolve, ele é o nosso agente. Primeiro elemento, ele já tem que ser 5. Órgão responsável pelo estabelecimento da grade curricular das escolas, como eu estou descrevendo o Ministério da Educação, isso aqui é o detalhamento, já tenho 2 elementos aqui. Deve educar os alunos a respeito dos empecilhos à preservação dos indígenas. Verbozinho, né? Então, eu tenho ação. Educar, fazer, realizar, promover, instituir, use verbos para colocar a ação da sua proposta. Próximo elemento. Por meio da inserção da matéria Estudos Indigenistas no ensino básico. Então, modo aqui ele já colocou. Qual é o objetivo? A fim de explicar o contexto dos silvícolas e desconstruir o preconceito. A fim tem que ser separado, tá, gente? Nunca junto, porque para indicar objetivo, finalidade, você coloca a fim de, ou com o objetivo de, com a finalidade de, com a intenção de, tem essas opções, para não ficar tão repetitivo, né? Então, anota aí no teu caderno. Bora agora para o problema do desenvolvimento 2. Não esqueça, tem que fazer a proposta aqui contemplando o que você falou na sua redação. Então, olha lá. Ademais, mesma coisa de além disso, o Ministério do Desenvolvimento, elemento 1, agente, pasta instituidora da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, detalhe, precisa fiscalizar as atividades econômicas danosas às sociedades vulneráveis. Precisa fiscalizar nossa ação, né? Tudo bem. Visando a valorização de tais pessoas, é o nosso objetivo, mediante canais de denúncias. Esse é o nosso modo, por meio de, por meio de, por intermédio, tudo isso indica o modo que você vai resolver o problema que estava lá no seu parágrafo. Então, não esqueça de completar os 5 elementos da sua proposta de intervenção, para ficar bem completa, não correr riscos e tirar seus 200 pontos na competência 5, que só vai conseguir 200 quem completar os 5 elementos, tá? Se faltar para você completar os 200 pontos, tem que ter 5 elementos. Se não, 160, 120, 80, 40 pontos. E se não botar nenhum, 0. Então, cuidado aqui, é muito matemática para você fechar os 200. Além da escrita, óbvio, né? Mas também faz o cálculozinho aqui no rascunho. Botei o elemento 1, 2, 3, 4, 5, fechei? Perfeito. Então, não corra esse risco. Pega os seus 200 pontos aqui na competência 5, enumerando no rascunho, só para saber se não esqueceu nada, antes de passar para a definitiva. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não esquece de curtir, comentar, se inscrever, deixar nos comentários o que você realmente quer saber ainda sobre a redação do Enem. E se precisar de materiais de estudo, complemento para fazer uma redação 900 mais lindíssima, é só olhar aqui na descrição desse vídeo, tá? Até a nossa próxima aula.